O primeiro exemplo que a gente vai ver de função recursiva é para resolver a chamada do fatorial. O fatorial de um número natural n, ele é definido como a multiplicação de todos os números que vão de 1 até n. Nós representamos o fatorial por n, exclamação, e a gente pode definir o fatorial de forma recursiva, como fatorial de n é igual a 1 quando n é igual a 0, e fatorial de n vai ser igual a n vezes o fatorial de n menos 1, quando n é maior do que 0. A partir, então, dessa definição recursiva, é fácil escrever um código. Vamos ver aqui, ó. A gente tem uma função main e uma função fat que vai calcular o fatorial. O que essa função faz? Se n é igual a 0, retorna 1, que é o nosso primeiro caso aqui. E no caso de n ser maior do que 0, considerando aqui apenas valores positivos, o resultado da função fatorial deve ser n vezes fatorial de n menos 1, que é o que a gente tem aqui no segundo caso da nossa definição recursiva para o fatorial. Vejam, é bem simples, né? A gente definiu aqui em 5 linhas a função que calcula o fatorial. Vamos escrever essa função aqui para a gente. Então, def fatorial vai receber um valor n. Se n for igual a 0, a gente retorna 1. Se não, a gente retorna n vezes fatorial de n menos 1. Vejam que esse aqui é o meu caso base. Quando o n ele vai ser decrementado a cada chamada de fatorial, significa que eu vou começar com o valor de n, depois n menos 1, n menos 2, até que eu chego em n igual a 0 e retorno 1. Quando eu retorno 1, eu volto para essa linha aqui e vou multiplicar o valor retornado, que é 1, por n. No caso, o n vai ser 2, então vai ser 2 vezes 1. E aí a gente retorna para quem chamou. Quem chamou vai ser o valor de n igual a 3, a gente vai multiplicar 2 por 3, que vai ser 6, e assim por diante. Essa é a nossa função fatorial, e aqui eu posso calcular então o fatorial de 5, que é 120. Vamos utilizar essa tabelinha para a gente entender também como que funciona as chamadas recursivas, quando a gente tem aqui a função fat sendo chamada, o nosso fluxo de execução é alterado para cá, e aqui a gente pergunta, né, o x é igual a 5, eu vou armazenar o valor de x aqui, ele passa a ser guardado em n, né, n é igual a 0? Não, então chame a função fatorial n menos 1. E o fluxo de execução vai ser alterado mais uma vez quando a gente tem essa chamada aqui. Só que agora a gente está passando o n menos 1. Vejam, agora eu vou passar 4. 4 é igual a 0? Não. Faço mais uma vez a chamada recursiva. 3. Isso vai ser chamado até que a gente passe 1 menos 1, que é 0, e a gente chega aqui, n é igual a 0, retorna 1. Quando a gente retorna 1, a gente vai enviar esse valor aqui para cima. Esse valor vai voltar no fluxo de execução também. E aí a gente vai ter o quê? O retorno de n, quanto que é n? n é igual a 1, vezes 1, que também é 1. Certo? A gente vai retornar agora esse valor aqui. Quando a gente faz esse retorno de valor, o fluxo de execução vai voltar para a posição em que ele foi chamado, que nesse caso, para a gente, vai ser exatamente nesse mesmo lugar. Então, volta para cá. Quando a gente volta para cá, nós estamos retornando o valor 1. Agora, n, que é igual a 2, vezes 1, retorna 2 vezes 1, que é 2. Então, quem vai retornar aqui é o 2. Mais uma vez, nós retornamos esse resultado para quem chamou, que era quando o n valia 3. Agora, a gente vai calcular o valor retornado, que é 2 vezes 3, que é igual a 6. E assim por diante. O 6 vai retornar para cima. E agora a gente vai retornar 4 vezes 6, que é 24, que retorna para cima. E agora 24 vezes 5 é igual a 120. E quando a gente retorna para n igual a 5, o fluxo de execução volta aqui para a função principal. Então, quando a gente voltou para a função principal, a gente retorna aqui o valor 120, que é igual ao fatorial de 5. Certo? Então, percebam que com a chamada recursiva a gente foi alterando o fluxo de execução
e toda vez que a gente encerrou uma chamada de função, a gente volta para o ponto anterior que chamou essa função. A função fatorial, ela pode ser definida também de forma iterativa, né? Então, o fatorial de n é igual a 1 vezes 2 até n. E é fácil também implementar essa função. Aqui eu vou chamar de fat2. Então, vamos definir aqui fat2, que vai receber um valor de n. Agora eu preciso guardar em uma variável, que eu vou chamar de total, que vai acumular o valor do fatorial. Então, total começa com 1, porque eu vou fazer a multiplicação, né? O 1 é o elemento neutro. E aí, para cada valor no intervalo de 2 até n mais 1, por que 2? Porque eu não preciso multiplicar o 1 por 1, né? E n mais 1 porque o range vai sempre até uma posição anterior do final do intervalo. Então, se eu quero ir até n, eu preciso colocar n mais 1 aqui. Muito bem, dentro desse for, total, que começou com 1, vai receber ele mesmo, vezes o valor de i, e a gente, quando termina o for, retorna o total. Esse é o nosso fatorial 2. Se eu pedir para calcular o fatorial 2 de 5, também vai ser 120. Logo, essa função também calcula o fatorial. Com isso, a gente tem duas soluções para calcular o fatorial, uma que é recursiva, outra que é interativa. A próxima pergunta é, qual que é a diferença entre essas duas, né? Será que elas são igualmente eficientes? Observem que essas duas funções, elas executam n passos. Se a gente olhar aqui, a função fatorial recursiva, ela chamou n vezes a função fatorial. E na fatorial 2, a gente teve um for que também fez aproximadamente n multiplicações aqui no nosso total. Entretanto, a segunda opção, que é a interativa, ela deve ser mais rápida. E para responder melhor essa pergunta, a gente vai ter que entender o que acontece na memória quando a gente faz a chamada recursiva, no caso aqui da função fatorial. Toda vez que a gente tem uma função que chama outra função, a gente vai ter que armazenar os valores das suas variáveis locais na memória. Isso porque quando a função que foi chamada é encerrada, a gente precisa retornar naquela posição. Igual a gente desenhou, o fluxo de execução retorna, e a gente precisa saber quais eram os valores das variáveis locais daquela função. Olhando aqui para o caso do fatorial, suponha que a gente tem aqui a chamada da função principal, chamando o fatorial para resolver o valor de n igual a 4. Sempre que a gente tem uma chamada para a função fatorial, essa chamada vai chamar outras vezes a função fatorial recursivamente. Nessa figura aqui, nós temos exemplificado a quantidade de informações que a gente vai ter que armazenar na memória. Então, a gente vai ter que armazenar os valores das variáveis para o programa, que no caso seria a função principal, depois as variáveis locais da chamada da função fatorial quando n é igual a 4, depois as variáveis locais para n igual a 3, n igual a 2 e assim por diante. A gente costuma falar que a gente está empilhando esses valores. Isso porque nas chamadas recursivas, quando a gente retorna exatamente para a função anterior que a chamou. E essa é uma ideia de uma pilha em que você coloca apenas no topo e você tira apenas do topo. A gente já vai ver outra figura que mostra quando a gente vai tirar esses valores dessa pilha de execução de funções. Mas dá para entender aqui nessa figura que a gente está tendo que armazenar cada vez mais informações na memória do computador. Então, quando a função termina, as variáveis elas vão ser removidas da memória. A gente já falou sobre isso, né? Sempre que uma função é finalizada, suas variáveis são perdidas. E pode ser que algum valor seja retornado. Quando isso acontece, esse valor é retornado exatamente para a função anterior que a chamou. Quando a gente retorna para a função anterior, exemplificado aqui, quando a gente está tirando esses elementos da pilha, a gente precisa recuperar os valores das variáveis locais e utilizar também o valor do retorno. No caso da função fatorial, quando a gente chama o fatorial de 0, a gente vai ter o retorno do valor 1. Em seguida, a gente vai retornar esse valor 1 multiplicado por 1 para a função fatorial 2.
Esse valor vai ser retornado para a função fatorial 3, multiplicando por 2. Então, vai ser 2 vezes 1 vezes 1 para a função que tinha n igual a 3. E o mesmo é feito depois para a função fatorial com n igual a 4, que vai ser o retorno da fatorial 3, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Então, isso aí vai acontecer até que a gente volta para a função principal, retornando 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a definição nossa do fatorial. Tudo isso, além de ocupar espaço na memória, com as informações das chamadas recursivas, que a gente já viu que também tem limite especificado pelo sistema operacional ou pelo interpretador da linguagem, tem um custo adicional também de tempo para cada chamada recursiva. Por isso que, em algumas situações, o algoritmo recursivo ele vai ser menos eficiente, que é o caso aí do fatorial. Apesar da função iterativa que calcula o fatorial executar a mesma quantidade de operações, a função recursiva do fatorial envolve essas chamadas de função, que envolve colocar na memória do computador as informações locais das variáveis e depois retomar essas informações das variáveis quando é feito o retorno da função. Em geral, a gente vai falar que os algoritmos recursivos eles são mais simples de entender, principalmente quando os objetos são definidos recursivamente. A gente mostrou, né, no caso do fatorial, a implementação da função era basicamente seguir a definição do fatorial de forma recursiva. E o que a gente já comentou também, eles vão ser mais elegantes. Então, uma solução recursiva quase sempre é mais elegante o código dela. Mas, muitas vezes, eles podem ser ineficientes quando comparados para algoritmos iterativos para resolver o mesmo problema. E uma estratégia geral que a gente tem é encontrar um algoritmo recursivo e depois tentar reescrever esse algoritmo de forma iterativa.